Pessoal, vamos resolver a questãozinha 64. Considere que determinado professor da UNB, que propôs um novo modelo de ensino adotado pela universidade, tenha passado a ser citado pelo seu trabalho como exemplo em diversos setores da universidade. Essa situação é um exemplo típico de artefato da cultura organizacional. Perfeito. O artefato, ele é composto por símbolos, pessoas, gestos, alimentos, vestimentas, frases, que marcam a cultura organizacional. Perfeito. 65. São funções da cultura organizacional: assegurar aos membros da organização como entidade individual. Perfeito. Facilitar o compromisso individual, promover a estabilidade organizacional e moldar o comportamento de seus membros diante da vida. Bom, quando ele fala de moldar o comportamento dos seus membros diante da vida, é moldar o comportamento de seus membros dentro da empresa, pessoal. Na verdade, eu vou construir esses valores para a empresa, tá certo? Agora, assegurar aos membros da organização uma identidade grupal também, tá certo? Por isso que a questãozinha, ó, vai estar falsa. 66. A alteração da cultura organizacional pode determinar mudanças em grande parte dos comportamentos organizacionais, como nas relações interpessoais, na comunicação e na busca da qualidade. Verdade, olha só. A alteração da cultura pode determinar grande parte dos comportamentos organizacionais, como na maneira que as pessoas se relacionam, na comunicação e na busca da qualidade. Perfeito, porque a cultura é justamente esse conjunto de comportamentos. 67. A alteração da cultura organizacional pode... Tá repetida, né, pessoal? Então, ó, tá repetida. 68. O gerente de operações, que busca garantir o entendimento das tarefas que passa aos níveis subordinados e, para tanto, repete seus comandos e utiliza vários canais de comunicação, gera redundância e pode também incorrer em ruído na comunicação. Verdade. Eu falei anteriormente que a redundância tanto pode ser um fator positivo como pode ser um fator negativo. A redundância, a repetição da mesma mensagem, pode aumentar a probabilidade da comunicação acontecer, pode aumentar a probabilidade da compreensão da mensagem, como também pode aumentar a probabilidade da existência de uma distorção, de um ruído. Verdade a 68. 69. 69 tem que ler esse enunciado. Uma organização pode ser definida como um processador no qual os insumos, pessoas, informação, conhecimento, espaço, tempo, dinheiro e instalações são geridos de modo a atingir, da melhor forma possível, os objetivos que lhes são próprios. E mediante o alcance desses objetivos, os fornecedores daqueles insumos são remunerados, o que os faz fornecer novamente os insumos para a transformação social. Dentro desse contexto das organizações, julgue o item seguinte. Isso aqui você vai usar como material de estudo, tá certo? 69. Dentro dessa visão sistêmica, a expressão stakeholder designa as pessoas interessadas na continuidade das organizações, como os funcionários, clientes e fornecedores. Verdade. Os stakeholders, eles estão relacionados direta e indiretamente com a empresa. Vamos incluir funcionários, fornecedores, usuários, governo, sociedade, meio ambiente. Então, envolve todas essas parte externa e interna que se relacionam de maneira direta ou indireta. 70. O planejamento, conforme o âmbito, classifica-se como operacional, tático ou estratégico, assumindo em cada um desses casos diferentes características, prazos, amplitudes e orçamentos. Verdade. O planejamento estratégico engloba a empresa como um todo e a longo prazo. O planejamento tático é a nível departamental e a médio. O operacional é de uma tarefa específica, é a curto prazo. Perfeito. Vamos para o bloco 3 de questões. Me acompanha aqui no quadro. Na ferramenta
denominada matriz SWOT, os pontos fortes e as oportunidades para a empresa estão mais fortemente relacionados a fatores internos. Nós sabemos que pontos fortes são fatores internos, mas oportunidades não. Então, os pontos fortes e as fraquezas estão mais relacionados a fatores internos, enquanto os pontos fracos e as ameaças, a que ela está sujeita, estão mais diretamente relacionados a fatores externos. Não, isso aqui é enquanto as oportunidades então, ó, primeira, falsa. Segunda, uma das dimensões a ser verificada para a escolha da estratégia da organização é a análise do ambiente interno, por intermédio do efetivo conhecimento de suas forças e fraquezas. Verdade. E aqui a gente pode usar a matriz de Stevenson. Stevenson diz o seguinte: para poder elaborar as estratégias, eu tenho que tomar em consideração as variáveis externas e as variáveis internas. Uma empresa pode ter mais ameaças ou mais oportunidades. Como variáveis externas. Recentemente, em uma turma presencial, me fizeram uma pergunta interessante. Giovana, a existência de uma anula a outra? Não. Todos nós temos defeitos e qualidades. Então pensemos assim, nossas qualidades são os nossos pontos fortes e nossos defeitos são nossos pontos fracos. A existência de um não anula a outra. Eu tenho que trabalhar em cima do meu ponto fraco para tentar corrigir e torná-lo um ponto forte, não é assim? E ameaças, que são os riscos e as oportunidades, também existem na nossa vida. Dependendo, pode existir mais um ou mais outro. Então, eu posso ter mais ameaças ou mais oportunidades. Eu posso ter mais ameaças e pontos fracos ou mais ameaças e pontos fortes. Mais oportunidades e pontos fracos e mais oportunidades e pontos fortes. Se eu tenho mais ameaças e pontos fracos, eu vou adotar estratégias de sobrevivência. Se eu tenho mais ameaças e pontos fortes, eu vou adotar estratégias de manutenção. Se eu tenho mais oportunidades e pontos fracos, eu vou adotar estratégia de crescimento. E se eu tenho mais oportunidades e pontos fortes, eu vou adotar estratégias de desenvolvimento. Muito bem. Desenvolvimento. Isso aqui é de acordo com o teórico chamado de Stevenson. Perfeito. Agora é o seguinte. Tem questãozinha de prova que está complicando, que diz o seguinte. É mais difícil aproveitar uma oportunidade se a empresa tem pontos fracos. Verdade, olha só. Digamos que você tem uma prova domingo. É uma oportunidade para você entrar para o serviço público. Só que das 10 disciplinas que vão cair, você não sabe 8. Então você tem mais pontos fracos. É mais difícil para você aproveitar essa oportunidade. Porque se você soubesse as 10, seria mais fácil. Aí você teria oportunidade e ponto forte. Tá certo? Muito bem. Então, ó. Questãozinha 3. Uma organização que atribui ao seu principal executivo a responsabilidade de elaborar todo o processo de concepção das estratégias, adota a filosofia da escola do aprendizado. Pessoal, olha o que ele está dizendo aqui. Uma organização que atribui ao seu principal executivo a responsabilidade de elaborar todo o processo de concepção das estratégias, eu não posso dizer que ele está utilizando a estratégia de escola do aprendizado. O que é que esse aprendizado, essa escola do aprendizado está falando?
Vamos aqui. A teoria do aprendizado organizacional especifica que é mentira dizer que tudo vai sair de um cérebro só. Então ela fala que é necessário de uma gestão participativa. Então já torna a questãozinha falsa, porque diz que a escola, uma empresa que estabelece para a responsabilidade para que uma pessoa elabore todas as estratégias da empresa está implementando a escola de aprendizado. De jeito nenhum. Pois é necessário gestão participativa. É necessário tomar em consideração a participação dos outros que estão envolvidos no processo da empresa. É aí onde a gente fala da valorização do intercâmbio das experiências. Eu tenho uma experiência, você tem outra, e o intercâmbio dessa experiência deve ser valorizado, pois isso permite que a gente tenha um conhecimento mais amplo. Então falamos aqui de valorização do conhecimento. Valorização das experiências. É necessário o acúmulo do conhecimento. É necessário incentivar um bom fluxo de comunicação, um bom fluxo de informações. Incentivar o aprender a aprender. O aprender a aprender é justamente nunca estar satisfeito com o que a pessoa já sabe, é buscar sempre inovar, adquirir mais conhecimento. É necessário estimular o trabalho em equipe, não o trabalho individual. Tá certo? Implementar a racionalidade. Ficou claro? Então, ó, se eu deixo que uma organização atribui a seu principal executivo a responsabilidade de elaborar todo o processo de concepção das estratégias, ou seja, ele vai elaborar sozinho as estratégias para alcançar os objetivos, eu não posso dizer que adota a filosofia do aprendizado, de jeito nenhum. Ele estaria fazendo isso se ele permitisse a participação dos outros dentro de uma empresa. Falso. 4. De acordo com os pressupostos da escola cultural, a formação da estratégia constitui um processo coletivo. Verdade. Que é justamente o que acabou de falar. Um administrador que acaba de ser contratado por uma organização encontrará informações sobre as operações do seu setor no plano estratégico. Falso. As informações sobre as atividades que vão ser exercidas, a gente encontra isso no manual de funções. E se eu quero saber as atividades das operações, isso é no planejamento operacional, não no planejamento estratégico, que é um documento com conteúdo detalhado e analítico, fruto da ampla participação de todos os setores da organização. A última página está falsa, mas ele não é um documento com conteúdo detalhado e analítico. Quem é isso? É o planejamento operacional. 5ª, falsa. 6ª, o plano de contratações elaborado pela área de RH da universidade pode ser visto como exemplo de planejamento tático. Verdade. Planejamento estratégico envolve a empresa como um todo. Aí vem planejamento de recursos humanos, planejamento financeiro, planejamento de materiais. Perfeito. As forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do modelo de previdência vigente podem ser identificados por meio da análise SWOT. Perfeita. Então a gente pode ver que a análise SWOT identifica todas essas variáveis. 8. De acordo com os dados do IBGE, 6,4% da população tem, hoje, 65 anos de idade ou mais. E em 2050, essa parcela corresponderá a 18,8% da população. Com base nessas informações, julgue o item. A análise SWOT aponta o envelhecimento da população brasileira como um dos exemplos de fraqueza. Não. O envelhecimento é uma variável externa, incontrolável. Então, vai ser um exemplo de ameaça do modelo de previdência
social. Falsa oitava questão. Nona. As mudanças previstas para 2050 na estrutura da população brasileira demandam um consistente processo de planejamento que pressupõe o desenvolvimento de premissas quanto às condições futuras. Perfeito, né? Então, ó, verdadeiro. Como organização? Isso aqui faz parte da questão 9, viu? É para estar junto, tá? Como a organização, previdência social opera em ambientes complexos, devem ser gerados cenários alternativos para as futuras ações, analisando-se o que pode ajudar ou prejudicar o progresso em direção aos objetivos. Perfeito. É o que a gente chama de análise baseada em cenários. Na análise baseada em cenários, é uma abordagem prospectiva. Eu posso ter vários futuros, vários possíveis cenários. E aí vou analisar o que é que pode ajudar e o que é que pode atrapalhar a empresa. Não é um futuro linear, que eu sei exatamente o que vai acontecer, não. É algo que pode ter várias estratégias. É como se fosse assim. Como se eu saísse de casa e dissesse, bom, se chover, eu vou estar preparado e vou levar um guarda-chuva. Se tiver engarrafamento, eu vou estar preparado e vou levar também uma bicicleta. Se tiver inundação, eu vou levar um bote. Se tiver terremoto, eu vou levar um kit salva-vida. E assim vai. Então, como eu vou analisar vários cenários, vários possíveis cenários, eu vou estabelecer estratégias onde eu vou me preparar para me adaptar às mudanças, para poder sobreviver a uma ameaça e aproveitar oportunidades. São planejamentos baseados em cenários, uma abordagem prospectiva, onde eu posso ter múltiplos futuros. Tá certo? Perfeito. 10ª. Para se alcançar uma situação de equilíbrio na previdência social nos próximos anos, deve-se garantir no planejamento que os objetivos de nível mais elevado, os fins, estejam claramente interligados aos objetivos de nível mais baixo, os meios. É óbvio, né, pessoal? Tudo o que acontece dentro da empresa está submisso e alinhado ao nível estratégico. Verdade. 11. O processo de planejamento contempla a definição dos meios de acompanhamento e avaliação dos resultados. Pessoal, essa questãozinha aqui é polêmica e você não tem noção. Olha só isso aqui. Quando você for pegar o livro do Chavenato, você vai visualizar que existe algo que se chama de processo do planejamento. E o processo do planejamento estratégico. Ele diz o seguinte: primeiro, eu vou ter que definir definição da missão, que é a razão de existência da empresa, visão, que é o ápice, onde a empresa pretende chegar, e valores, certo? São os padrões orientadores de conduta. Depois disso, eu vou ter o estabelecimento dos objetivos. Estabelecimento das metas. Depois eu vou ter a análise da situação atual. Ou seja, em outras palavras, diagnóstico. Depois, estabelecimento. Peraí que aqui é estabelecimento, não estabelecimentos, tá? Estabelecimento das premissas, ou seja, das estratégias, como é que eu posso atuar, certo? Depois, implementação das estratégias
e a avaliação dos resultados. Então, isso a gente vai encontrar no processo do planejamento estratégico. Agora, deixa eu chamar a sua atenção para uma coisinha. Não há consenso entre os diversos autores de administração se o estabelecimento dos objetivos vem primeiro ou o diagnóstico. Ou, se primeiro vem o diagnóstico, o estabelecimento de objetivos. Então, a etapa 2 e 3 pode vir trocado. Inclusive, foi uma questãozinha do ano 2012 que passou agora. Não há consenso entre os autores no estabelecimento da prioridade das etapas de estabelecimento de objetivos e diagnóstico organizacional. Perfeito, certo? Então, isso aqui você encontra no processo de planejamento estratégico no livro do Chavenato. Então, se cair na sua prova, no processo do planejamento, a gente vai estabelecer os objetivos, implementar e avaliar os resultados. Perfeito, que é o que está aqui, ó. O processo de planejamento contempla a definição dos meios de acompanhamento e a avaliação dos resultados. Perfeito, verdade. Agora, se não tivesse a palavrinha processo de planejamento, e se dissesse aqui processo organizacional, a questãozinha estaria errada. Porque no processo organizacional, as etapas são diferentes. No processo organizacional, a gente vai ter o planejamento, a organização, a direção e o controle. Olha o que é que eu vou fazer no planejamento. No planejamento eu vou definir, estabelecer, programar, antecipar, reduzir a incerteza, prevenir. Olha onde é que tem a implementação. Na organização eu vou implementar, distribuir, alocar, empregar, atribuir. Como é que as coisas devem ser? Eu colocar em prática. A direção vai coordenar, liderar, motivar, integrar, influenciar, ajustar, garantir, assegurar que os objetivos estabelecidos no planejamento sejam alcançados. E o controle? Vai medir, mensurar, avaliar, comparar, identificar erro, corrigir. Aí preste atenção aqui. No processo organizacional, o planejamento define, a organização implementa, a direção executa e o controle avalia. Então, se cair na sua prova, no processo organizacional, o planejamento avalia os resultados, de jeito não, quem avalia vai ser o controle. Mas se cair no processo do planejamento, contempla a definição de objetivos, definição dos meios de acompanhamento, implementação e avaliação dos resultados, está aqui. O livro do Chavenato mostra isso.
Tá certo? Ah, Giovana, não estou de acordo. Também não. Mas o Chavenato coloca aqui, implementação e avaliação dos resultados dentro do processo do planejamento. Tá certo? Muito bem. Então, 11, verdadeiro. 12. Os processos organizacionais prescindem de alinhamento com a estratégia da organização. No processo de elaboração do planejamento estratégico de determinada organização pública, produziu-se por meio da análise SWOT diagnóstico em que constavam os seguintes aspectos. 1. Falta de capacitação dos servidores. 2. Possíveis restrições orçamentárias impostas pelo governo. 3. Existência de potenciais empresas privadas interessadas em realizar parcerias. 4. Eficiência dos processos de apoio. 5. Necessidade de melhorar o atendimento ao cidadão. 6. Necessidade de maior número de servidores alocados na atividade fim do órgão para a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão. 7. Necessidade da fusão de 3 setores de apoio para a alocação de mais servidores na atividade fim. Considerando as informações acima apresentadas, julgue os itens que se seguem acerca do planejamento estratégico. 13. A melhoria do atendimento ao cidadão, descrita no aspecto 5, é exemplo de objetivo. Então, vamos lá. 5. Necessidade de melhorar o atendimento ao cidadão. Objetivo não é tudo aquilo que a gente pretende alcançar? Então, melhorar o atendimento ao cidadão pode ser exemplo de objetivo? Pode. Então, a questãozinha 13, verdadeiro. A satisfação da necessidade descrita no aspecto 6 é exemplo de fator crítico de sucesso. O que é um fator crítico de sucesso? É algo que é extremamente importante para o sucesso da empresa. Então, bora lá? No aspecto 6. Necessidade de maior número de servidores alocados na atividade fim do órgão para a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão. Se eu quero melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão, é um exemplo de algo que é importante para a empresa fazer a fusão de outros setores? Pode ser. Perfeito também. 15. A satisfação da necessidade descrita no aspecto 7, exemplo de estratégia. Lembra que a estratégia é o caminho, é a maneira como posso alcançar um objetivo. 7. Necessidade da fusão de 3 setores de apoio para a alocação de mais servidores na atividade fim. Pode ser uma estratégia, uma maneira. Perfeito. 16. O aspecto 1 é exemplo de ameaça. Vamos lá. Aspecto 1. Falta de capacitação de servidores. Falta de capacitação é algo interno, é uma variável interna. Só pode ser fortaleza ou fraqueza. Como é algo ruim, é uma fraqueza. Não vai ser uma ameaça. É um exemplo de fraqueza. Ponto fraco. Falso. 17. O aspecto 2 é exemplo de fraqueza. 2. Possíveis restrições orçamentárias impostas pelo governo é uma variável externa. Só pode ser oportunidade ou ameaça. Como uma restrição orçamentária é algo ruim, então vai ser uma ameaça. Falso. 18. O aspecto 3 é exemplo de força. 3. Existência de potenciais empresas privadas interessadas em realizar parcerias. Realizar parcerias com outras empresas é uma variável externa. Como é algo bom, é uma oportunidade e não uma fortaleza. Falso, é uma oportunidade. Falso. E 19, o aspecto 4, exemplo de oportunidade. 4. Eficiência dos processos de apoio. Ser eficiente significa que eu estou reduzindo custos, que eu estou otimizando os recursos, estou diminuindo desperdícios. Então, isso, na verdade, vai ser uma força e não uma oportunidade. Exemplo de força. Então, a questãozinha 19 tá falso. Tá certo? Então, ó, tem que localizar se é dentro ou fora da empresa, se é bom ou ruim, tá bom? Por enquanto, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente continua. Um abração a todos.